Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Mais um dia que se finaliza, né? A nossa confiança, a nossa esperança está nele. Ele é fiel e Ele cuida de nós. Hoje Ele nos falou, né, sobre jamais devemos agarrar um conceito e soltar o outro. Ele é aquele que disse: Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Tomai sobre ele, né, a sua canga, porque ele é aquele que nos alivia, ele é aquele que nos livra, né, da escravidão do mundo, do qual antes, quando éramos amoldados segundo o padrão deste mundo, vivíamos sobre o jugo do opressor, do ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Éramos escravos, né, do mundo, mas através da crucificação, crucifica-se as paixões da carne, né? Morremos com ele e nascemos nova criatura. E temos que perseverar na fé, da qual tem que ser participante do início ao fim. Perseverai no amor, né, na reverência, no espírito reto e inabalável. Porque por muitas vezes, quando ali os pecadores tinham um encontro com ele, ele dizia: a tua fé te salvou. Vá e não peques mais, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. Quando se persevera segundo a sua palavra, juntamente a fé, juntamente com as obras de justiça, que tem que caminhar juntas, da qual acompanhará a nossa alma. Jesus nos ensina, né, que uma casa da qual ele faz a libertação, né, que restaura a cura, que estava com tudo quanto é imundícia, tudo quanto impureza, ela fica limpa, adornada, né, mas aqueles espíritos imundos ficam a vagar. A Bíblia diz que o ladrão que veio para roubar, matar, destruir, ele fica ao derredor, né, rugindo como um leão. Nós temos que ficar vigilantes, né, atentos, em espírito, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? E se aquela casa que estava limpa, né, que teve um encontro com Cristo, se ela retrocede, a Bíblia diz: eles voltam com outros 7 espíritos imundos, piores ainda. E o estado daquela pessoa é pior do que o primeiro estado. Por isso que Jesus sempre nos diz, né, vigiai com a incredulidade, removei a pedra. A pedra é a incredulidade. Assim, quando ele foi ressuscitar Lázaro, e ali houve incredulidade, né, da qual diziam: já cheira mal, né? Temos que ficar perseverantes, crendo, né, com o entendimento do alto, que é desviar do mal, o entendimento que é amar somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma, de todas as suas posses. Porque aquele que crê em Deus e que crê no Filho, crê que o Pai o ressuscitou o Filho, assim como o Filho ressuscitou a Lázaro, né? Todo aquele que persevera segundo a graça, porque aquele que está sobre as obras da lei, como ele nos disse por esses dias, né, ainda está na maldição, porque maldito aquele que está pendurado no madeiro, né? E muitos são os que estão como obras da lei, né, estão sobre o domínio da lei,
né, do qual não se alcança a graça, não se crucifica as paixões da carne e se permanece como nova criatura, né, porque vive na incredulidade. Jesus disse a Tomé, porque me viste, creste, bem-aventurados que não viram e creem, né, que são a geração a qual o Pai está à procura, os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, que perseveram segundo a sua justiça, né, dia após dia, o confessando publicamente como único e suficiente Salvador de vossa vida, crendo de coração, de todo entendimento, de toda a alma, de todas as suas forças, de todas as tuas posses, porque assim nós devemos perseverar, crendo, né? A Bíblia diz que Jesus, ali na região, né, acerca do seu nascimento, foram poucos os milagres, né? Porque por conta da incredulidade. Jesus, quando estava para operar os milagres e havia muita incredulidade ao seu redor, ele pedia que os retirasse do ambiente, né, e ficasse somente alguns, primeiramente para a incredulidade, né, onde há um ambiente de incredulidade não se opera um milagre, né, e também ficava alguns para que testemunhasse ali a maravilha que houve. Ele é o grande profeta da promessa de Deuteronômio 18:18. A Bíblia cita que se não seria possível enumerar todos os milagres e sinais que foram feitos, né, coisa que aqueles sacerdotes não alcançaram, porque não aceitavam as verdades, não aceitavam a luz que estava diante deles, da qual podiam os salvar, né, e da qual Jesus disse: vós sois aqueles que apropriam da chave da sabedoria, não herdam o reino dos céus, e ainda impede aqueles que estavam prestes a entrar. Porque Deus acrescenta às almas a unidade da fé, né? Mas ai daqueles que afugentam as ovelhas, que ao invés de apacentá-las, segundo o bom pastor nos direciona, o único bispo e bom pastor de nossas almas, acaba seguindo entendimento de si mesmo, né? E ao invés de apacentar segundo o dono da vinha ordena, né, acaba trazendo ira sobre si, porque segue entendimento de próprios olhos e afasta o povo de Deus com vãs filosofias, né, impossíveis de o salvar, e ainda desencaminhando a muitos, porque somente a sã teologia de Cristo é possível de salvar. A verdade, o Espírito é a verdade que é viva e eficaz, né? Mas a Bíblia diz também que haveria sinais ilusórios, né? Não é de se disfarçar, porque não é de se admirar, porque o próprio Satanás, né, se disfarça de anjo de luz, né, e haveria sinais ilusórios, que se até mesmo os escolhidos não ficassem vigilantes, poderiam ser enganados. Para isso é necessário o exercício constante da fé, né, perseverar no exercício, da onde se alcança o discernimento. Discernimos entre o bem e o mal, examinamos os espíritos, né, discernimos entre o bem e o mal, alcança-se o dom de justiça, tornamos como o edifício, casa do Deus vivo, a própria justiça, né, apresentamos as nossas orações, porque está escrito: tudo aquilo que pedires em conformidade com o Espírito Santo em meu nome, o Pai assim o fará, para que seja glorificado o nome de Cristo, assim como Deus operava as maravilhas para que
Cristo ali operava para que o nome do Pai fosse glorificado. Assim, quando nós, em nome de Cristo, né, através do seu Espírito Santo, quando assim nós procedemos, o nome do Pai é glorificado, né, através do Filho em seu Espírito. Porque ele diz, o Pai o atrai, né, até Cristo, e ele diz, todo aquele que o Pai me der, nenhum deles se perderá. Assim, quando ali estava ele para passar pela morte de cruz, ali ele ora, né, por seus discípulos e diz, Pai, eu não oro para que os tire do mundo, mas oro para que eles permaneçam no mundo, né, mas segundo o Espírito da verdade, para que os livre de toda tentação, para que eles perseverassem, assim quando eles receberam após a ressurreição, quando Jesus adentrou o alto dos céus, do qual ele disse, não me retenhas, porque é necessário que eu vá para o Pai, para vos enviar outro Consolador, do qual vós sereis revestido, né, com o poder do alto, com o Espírito, com a ascensão de Cristo, do qual eles anunciavam a palavra com poder e com autoridade, e havia temor entre os povos, né, porque através do temor que vem a sabedoria, o princípio da sabedoria. Né. Ele diz, não temeis a homens, né, que nada podem fazer, homens que só têm o poder para destruir o corpo e depois não fazem mais nada. Mas antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de destruir o corpo tem poder para lançar tanto o corpo e a alma onde o fogo não se apaga. Por isso temos que ficar vigilantes, ele tem a chave da morte, do inferno. Temos que perseverar naquilo que Deus disse, este é meu Filho amado, em que me comprazo, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Porque se não se obedece, vem a ira do Cordeiro sobre a vida dos filhos da desobediência, justamente pela desobediência, né? Porque temos que anunciar o Evangelho, a orientação do Pai Todo-Poderoso este é meu Filho amado, em que me comprazo, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E a orientação do Filho, o que ele disse, é ide e anunciai o Evangelho. O Evangelho, a nova aliança, né, o novo cálice, do qual sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz, trouxe pão e vinho, do qual não se achou ninguém maior, ele juramento por si mesmo, né, a segunda semente de Abraão, que o Pai de multidões, o Emanuel, Deus é conosco, e assim nós temos que perseverar segundo o que o Filho nos diz, aquele que tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Temos que perseverar, né, como ouvintes e praticantes do Evangelho, porque aquele que é somente ouvinte, ele engana-se a si mesmo. Temos que ouvir as advertências do Espírito Santo, porque através das advertências é que permanecemos no caminho, permanecemos segundo a sua justiça, segundo os frutos do Espírito Santo, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, né, o amor, a perseverança na temperança, adicionando os frutos à nossa fé. Contra essas virtudes, aquele que possui, não há lei contra. Através dele nós somos cumpridores. A única forma de se cumprir a lei, o fim da lei é o cumprimento, né, é a obediência, através daquele que é o elo da perfeição. O único que foi obediente em todos os pontos e cumpriu a lei. Por ele somos salvos, né?
pela sua graça. Porque aquele que está segundo as obras da lei, como se tropeça em muitos pontos, está cometido desobedecer a todos, está sobre a maldição, porque está escrito, né, todo aquele que está segundo a lei está sobre a maldição, maldito, né, aquele que está pendurado no madeiro. Né. Pela graça nós crucificamos, né, descemos da cruz, ressuscitamos. Se ele vive, nós vivemos já com ele. Nova criatura né, ainda que expire o espírito, o fôlego de vida está dormindo. Assim nós devemos perseverar dia após dia, segundo a sua justiça, né, removendo a pedra, tirando toda a incredulidade. A pedra simboliza a incredulidade, assim como muitos estão precisando de remover a pedra, né, porque estão não segundo a graça que opera em nós, estão segundo a lei, segundo doutrinas meramente humanas, impossíveis de os salvar. Pela graça, pela fé sois salvos, sois cumpridores, né, crendo, como ele disse, bem-aventurados, né, aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas. Bem-aventurados que têm sede de justiça, porque serão fartos. Ele é a fonte de água viva, do qual nós o confessamos todos os dias, publicamente, cremos de todo coração, de todo entendimento, né, da qual temos que ficar vigilantes na perseverança, porque quando cremos, quando confessamos, quando estamos com entendimento através do discernimento entre o bem e o mal, desviando do qual é o entendimento, desviar do mal e perseverar na benevolência. Quando assim permanecemos, né, o Pai agrada, ele vê que há sinceridade em nós, ele nos conhece através das atitudes, né, ele vê que há sinceridade através do Espírito reto, inabalável. Chegamos ao Pai com ousadia, né, porque Jesus diz, vós pedis e não recebeis, porque pedis por motivação errada. Né? Temos que pedir sempre em conformidade com o Espírito Santo, porque o Espírito está pronto, está preparado, ele nos ensina. Até mesmo quando não sabemos expressar por palavras, ele com gemidos inexprimíveis, né, ele expressa por nós, ele é o mediador, né, juntamente com o Filho, que está no centro, com o governo sobre os seus ombros. Está de pé como quem pisa uva nos lagares por conta da desobediência, por conta da incredulidade, né, de muitos, do qual ele vem advertindo, né, e muitos não têm ouvido. Muitos têm perseverado segundo as obras das trevas, não têm sendo luz, né, porque se envolveram, foram enganados pelo ladrão que veio para roubar, matar e destruir, e estão na cegueira. Né, e como ele nos disse sobre a ignomínia, né, é um risco, porque começam a crer em suas próprias mentiras, assim quando ao mesmo tempo ali que Pedro é revelado segundo o Espírito Santo, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, e ao mesmo tempo quando Jesus disse que era necessário perecer pelas mãos das autoridades ali em Jerusalém, passar, né, por aquela morte de cruz, ele disse, não permitiremos que façais isso contigo. E ele disse, para trás de mim, Satanás, porque a sua atitude reflete a atitude de homens, né? Por isso que a Bíblia diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Temos que andar em espírito e em verdade, né? Porque aquele que anda em espírito e em verdade, ele persevera na verdade. A única forma de sermos justificados em espírito e em verdade
né? Porque se semeia segundo a carne, se segue a saber o pai da mentira, né? Está indo com a alma rumo à condenação. Mas todo aquele que persevera segundo o Espírito, que é a verdade, os verdadeiros adoradores, a quem o Pai o procura, que o adora em espírito e em verdade, que a Bíblia diz que aqueles que, os ímpios, até suas orações são abomináveis, mas aqueles que perseveram segundo a verdade, né, quando louvam, né, não é só mover de lábios quando louvam e adoram. Há sinceridade no interior, né, se adora com entendimento, se adora de toda a alma, né, de todo o coração, um coração puro, um espírito reto, inabalável. E Deus, ele sonda o intento da mente, do coração, né? E mais um dia que se finaliza, mais uma semana que se finalizou, mais um final de semana que se inicia, perseverante segundo o seu espírito, né? Perseverante em vigilância, em oração, meditai na sua palavra de dia e de noite, exercitai a fé, porque é através do exercício constante da fé que se alcança discernimento. Perseverai no temor a Cristo e a Deus, que o fim teme, a Deus e a Cristo, que é o princípio da sabedoria. Buscai o entendimento do alto, sem mentira, sem hipocrisia, um entendimento puro, do qual se desvia do mal, do qual se persevera, sendo renovado segundo a sua força e o seu poder, e não segundo o mundo, que aquele que ama o mundo e o que há no mundo não ama a Deus. Perseverai segundo o amor, amando o próximo como a ti mesmo, porque aquele que diz que seu irmão é um idiota, a qual vê, como podeis dizer que ama a Deus, a qual não vê? Queira ou não, aqueles que são irmãos ainda em Adão, queiram ou não, foram feitos pela a imagem de Deus, os criou, né? Deus quer que todo ser humano venha se arrepender dos seus maus caminhos, né? Não coabitamos com o que os pecadores fazem, mas assim como Jesus, se ele está em nós e nós nele, temos que amar as almas, temos que convencê-las dos seus maus caminhos, para que venham alcançar a sabedoria, para que seus dias vão bens e longos nessa terra. E muitos, ao invés de ganhar almas, estão conduzindo elas rumo à destruição, juntamente com o seu ensino, que é a hipocrisia, que vai responder não somente pela negligência do seu ensino, não só da sua alma, mas por aqueles também que desencaminharam. Ele disse: o meu povo cometeu 2 crimes, rejeitaram a mim, a própria fonte de água viva, e cavaram as suas cisternas rachadas, que não retêm água, porque rejeitaram aquele que podia os salvar. E muitos são aqueles que estão como impostores, como enganadores, né? Enganando o povo. Mas Jesus, ele é o dono da vinha, ele é aquele que cada um prestará conta com ele, né? E assim ele está cobrando de cada um. E a Bíblia diz: ai daquele que conheceu os santos mandamentos e agora está dando as costas. Seria melhor não ter nascido. Assim diz o Senhor. Vigilância, meditando na palavra, de dia e de noite, e orando sem cessar. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.